Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre crônica. Nós falamos um pouquinho sobre crônica semana passada, falando um pouquinho sobre suas características, o que a crônica representa, enfim, os principais tópicos. E hoje eu vim retomar um pouquinho sobre as características da crônica e também falar um pouco sobre os seus principais subgêneros. Porque apesar da crônica ele ser uma espécie de gênero textual dentro do gênero narrativo, a crônica ela possui vários subgêneros, certo? Esses subgêneros eles fazem parte da crônica de forma geral, mas a crônica possui várias classificações. Nós sabemos que as principais características das crônicas, de forma geral, possuir uma narrativa curta, certo? De leitura fácil, uma linguagem simples e coloquial, ou seja, tem que ser o mais simples possível. A linguagem ela pode conter um pouco de subjetividade, de sentimentalismo, um pouco de gíria. A linguagem literária, como nós conhecemos. Tem poucos personagens, isso se houver personagens, porque a crônica ela pode ser sobre um guarda-chuva, por exemplo, e o tema todo girar em torno de guarda-chuvas. O espaço de tempo é reduzido, então assim, a crônica ela não se passa em anos, em meses, em dias. O espaço da crônica ela se passa num instante, às vezes ela se passa o personagem está indo de carro até um local, ou então o próprio cronista em primeira pessoa tá dando passeio de carro e tá conversando com um taxista. Isso já pode virar um tópico de uma crônica, e a gente percebe que o tempo, o espaço é reduzido, porque se passa na cabine do táxi, e o tempo pode ser uma corrida de táxi de minutos, certo? Os acontecimentos tendem a ser acontecimentos cotidianos. Então, por exemplo, um tema muito recorrente são os sentimentos, a maneira como nós lidamos com os sentimentos em uma cidade tão caótica, certo? Porque a crônica ela tem como essência ser um retrato da urbanidade. Então, as crônicas elas se passam nas cidades, nas metrópoles, enfim. É um gênero que tende a estar no espaço mais da cidade, certo? Os tipos de crônicas, existem vários tipos de crônicas, e hoje eu vou discutir as principais. Existe a crônica narrativa, e a narrativa, gente, nós sabemos que é algo ficcional, certo? Então é aquele que contém elemento de narração. Quais são os elementos da narração? Personagem, tempo, espaço, certo? Narrador, enfim. Possui tudo que um enredo normal possui, seja o personagem, o tempo, o espaço, o enredo. O enredo é a história, é o mínimo da história. É quando nós resumimos a história todinha em uma linha, duas, certo? Então, nesse tipo de crônica, há passagens mais literárias, trechos reflexivos, argumentativos, enfim. Como é comum, é publicado principalmente em jornais, porque esse é o tipo de crônica que é uma crônica mais comum de se entrar em contato. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano da cidade. Lembra que eu disse que a crônica tá ligado mais à urbanidade, ao caos da cidade, enfim. Esse tipo de crônica narrativa, ela tá mais ligada para a cidade, porque a crônica ela é um registro do tempo na urbanidade, na cidade, enfim. Outro tipo de crônica é a crônica jornalística, certo? Que é uma das mais comuns na atualidade, certo? Que o que é chamado de crônica jornalista é o que é produzido para meio de comunicação, ou seja, onde utiliza temas da atualidade para trazer reflexões para o leitor, certo? Aproxima-se muito de uma crônica dissertativa, pois tem um argumento, enfim, e traz informações, certo? Ela se distancia bastante da crônica narrativa, pois ela não tem personagem, não tem tempo, não tem espaço, enfim.
ela é mais para informação e para trazer esse tipo de reflexão mais recorrente ao leitor. Nós temos a crônica histórica, e a crônica histórica é um modelo de crônica que foi popularizada de início, que foi quando as crônicas surgiram. A crônica histórica ela era muito presente, porque é esse tipo de crônica que registrava a vida dos reis, dos príncipes, enfim, da nobresia. Retrata acontecimentos históricos, com personagem, tempo, espaço, enfim. E aproxima-se muito da crônica narrativa. Só que a crônica histórica, ela tem como base personagens, na maioria das vezes, reais, certo? Existem crônicas históricas mais recentes. Por exemplo, existem crônicas sobre guerras, sobre, por exemplo, um golpe, sobre uma revolução, enfim. A crônica histórica ela ainda está presente, mas em menos quantidade, certo? Existe a crônica humorística, e a crônica humorística é um tipo de crônica narrativa, só que diferente da crônica narrativa, ela tem como apelo o humor, certo? É fazer rir, entreter o público. O humor é o foco principal, e uma crônica humorística, ela pode fazer parte de uma crônica jornalística também. Ela pode encontrar gêneros, esses subgêneros. Pode existir uma crônica narrativa que seja humorística, certo? Geralmente o são, certo? E trata de assuntos como sociedade, cultura, modernidade, enfim, economia. Tudo pode dar espaço para uma crônica humorística. Enfim, esses são os principais tipos de crônicas, e é óbvio que existem mais tipos de crônicas para ser analisadas, mas esses são os que são mais recorrentes. É, enfim, dê uma estudada nesse conteúdo, certo? Eu vou mandar o slide para que vocês deem uma olhada, bem como mandar uma atividade para que vocês revisem o conteúdo de forma efetiva, para eu saber se ficou alguma dúvida. Enfim, estudem, façam as atividades, e até a nossa próxima aula, certo? Onde nós vamos discutir outro tópico. Até mais.